Vamos aí ministrar a palavra de Deus. Muito feliz de estar com vocês. Rever tantas pessoas amadas, tantas pessoas queridas. Você é bonita até de máscara, né? Aliás, alguns só ficam bonitos de máscara, mas você é bonita, hein? Bom ver vocês, né? Estou vendo ali o membro da minha célula, Vinícius e a Bia, glórias a Deus, né? Na minha célula, né? E, glórias a Deus. Amém, amados. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmo de número 1, para que nós juntos possamos meditar na palavra do nosso Deus. Deus é soberano sobre nossas vidas. Eu gosto muito deste Salmo 1, queridos. É um salmo que é um das minhas passagens preferidas, e eu creio que uma das que eu mais ministrei a palavra de Deus sobre isso. De uma riqueza tão grande, amados, é uma fonte inesgotável, né? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, mas este salmo é uma coisa fantástica. E eu quero ler com vocês 3 versículos, do 1 ao 3. Salmo 1, Salmo 1, de 1 ao 3, diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois esse será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluias, glórias a Deus. Amados, eu quero dar o tema a esta mensagem de alcançando a verdadeira felicidade. Bom, amados, este salmo, e na realidade os salmos, né? Todos os salmos começam aqui. Então esse salmo começa com uma expressão: bem-aventurado é. Interessante, né? Então, é o propósito de cada palavra de Deus, mas é o propósito deste salmo, bem-aventurado. Bem-aventurado, amados, é a palavra hebraica asher ou asher. E ele quer dizer, amados, quão feliz é a pessoa. Bem-aventurado é. E, sabe, eu, quando vejo, eu até fiz questão de falar, né, a palavra hebraica. Eu não gosto de ficar muito citando a palavra hebraica, né? Mas essa aí eu achei tão legal, né? Porque nós recebemos um pastor, o único pastor realmente lá de Israel, um pastor judaico, que Deus nos deu de presente para vir pregar aqui na nossa igreja, né? Ele veio de dia, né? Mas ele passou por aqui e nos abençoou tanto, um homem de Deus que impactou as nossas vidas, sabe? Realmente um judeu de excelência, um senhor, e o nome dele era Asher Intrater. E quando eu vi o que era essa palavra, eu falei, meu Deus, já pensou uma pessoa ter um nome assim? Bem-aventurado. A pessoa te chamar, bem-aventurado, né? Quão feliz, vem aqui, quão feliz, bem-aventurado, amado, que nome lindo. Eu falei, gente, Asher, está aí um nome, né? Não é um nome que as mães poderiam até dar para uma criança, não é tão feio assim, não é tão feio como aqueles lá que Paulo cita nas cartas dele, Trifona, Trifosa e outro. Outros nomes lá, Epafrodito, tem uns nomes meio cavernosos lá, mas esse não é tão feio, acha, né? Então eu acho uma coisa fantástica. E, amados, na realidade, essa bem-aventurança, ser feliz, mais do que feliz, quão feliz, amados, é o desejo de todas as pessoas. Todos nós nessa vida buscamos a felicidade, e a realidade é que quando Deus usa a sua palavra, ele fala que essa felicidade existe nele, e nesta vida, amado, nós já podemos experimentar a felicidade de Deus aqui. A felicidade plena, ela só será lá na glória, como mencionou o pastor Charles na quinta-feira, só será completo, né, essa
presença de Deus em nós lá na glória. Aqui, amado, nós, infelizmente, passamos por perdas, né? Temos algumas situações difíceis. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas nós, amados, mesmo assim seremos felizes, não com a felicidade plena, mas nós teremos a felicidade de Deus aqui nessa vida. E este salmo, amado, ele começa dizendo: bem-aventurado é aquele, e começa, então, mostrar o caminho da felicidade. Então, o versículo 1 vai dizer para nós o que impede a felicidade. Bem-aventurado aquele que não faz essas coisas. O versículo 2 vai dizer o que fazer para nós termos esta felicidade desse salmo, essa felicidade de Deus. E o verso 3 é uma ilustração do que significa a felicidade, o que é a felicidade, né? Uma comparação. E então eu quero começar pelo verso 3, amado. A felicidade, ela é simbolizada, ilustrada pela árvore. Diz que será como árvore frutífera, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá os seus frutos na estação própria, que as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, será uma pessoa bem-sucedida, amados. Então, é esta ilustração de árvore frutífera e muito bonita que é comparada à felicidade. Então, amados, na realidade, a gente tem ouvido muito acerca de árvore. A pastora Adria, na última vez que ela pregou a macrocélula dela, ela ministrou acerca de árvores frondosas, né? E marcou muito, até porque ela não deixa a gente esquecer, né? Ela está sempre falando, né? E ela, então, amado, falou, quando foi quinta-feira agora, ela lembrou e ela falou, né, de raízes. Quando ela falou de árvores frondosas, ela falou de raiz também, raízes profundas. E apesar dela não ter usado este salmo, ela usou o Salmo 92, que fala do cedro do Líbano, ele fala da palmeira do deserto, árvores muito resistentes a todos os intempéries que existem. Então, amados, na realidade a palavra ilustra muito a vida do homem de Deus, a árvores realmente frondosas, maravilhosas, como aqui. E amados, e quinta-feira, quando ela falou, ela e o pastor Eduardo, né, de casais, com o Eduardo só deu uma palhinha, né? Quem falou, na realidade, quem pregou foi a Adria. Ele estava doente, né? Foi na penúltima quinta. Quinta agora foi o pastor Charles, né? Mas ela falou, amados, de raízes, e ela falou do ipê, né? Que é uma árvore tão linda, tão bonita, que ela acha maravilhosa, uma das mais bonitas. E lá em casa tem, na calçada, lá na rua, na minha calçada, tem, amados, uma árvore que ela lembra um pouco o ipê. Ela é muito grande e ela tem uma flor, amados, roxinha, só que é um copinho assim, né? E ela é muito bonita. E eu estava olhando para aquela árvore, amados, aquela árvore agora está florida, mas cai tanta flor. Parece que tem mais, não sei se tem mais flor no chão ou na árvore. E, queridos, então eu imaginei, sabe, amados, ela falou para as mulheres, principalmente, o homem também, dá um trabalho. Amados, aquela árvore, sabe de linda, né? Eu estava limpando a calçada, a Samira começou a limpar a dela também. Por quê, amados? Ali cai folha daquela árvore. Quando cai as folhas, para tudo na minha guia, amados. Sabe, a minha guia, eu falei que parece guia do inferno, né? Guia do Santo Espírita, porque tudo de ruim para ali, amado, sabe? E vem uma sujeira e para ali, e eu sempre tenho que pegar, limpar, porque senão a água espalha tudo pela rua na frente da minha casa, né? Lavam lá o cocô do cachorro nas calçadas lá para cima, porque ele está tudo sujo, então deixa limpinho, vai tudo embora, rola, vai embora, né? Então, sabe, mas cai folha, queridos. Agora,
A folha caía, 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 e eu enchia sacos de folha, né? E o cara que também que está na frente da casa dele também, né? Só que ele demora um pouco mais, faz pilha de folha lá. E ele enche aquele monte de saco de folha. E esse dia eu falei para o cara, mas dá um trabalho, né? Falei para a Samira também, dá um trabalho essa árvore. Ela falou, ai pai, dá trabalho, mas ela é tão linda, né? Eu falei, parece algumas pessoas, né? Mulher é assim, ela é tão bonita, mas dá um trabalho, né? É trabalhoso. E as pessoas também são como árvores, dão tanto trabalho, amado. E aí quando você pensa, aí está acabando, aí vem as flores, sabe? Nem mal acabou, as folhas vêm as flores, e as flores também caem, e as flores ainda é pior, porque a folha, ela é leve, né? Ela fica mais seca, ela cai e ela é leve. A flor, ela seca, ela murcha, ela fica um negócio meio podre, fica pesada, aí que ela para ali na guia. Então eu tenho sempre, dia sim, dia não, lá está o vilelão, limpando a calçada. Sabe? Então, é um trabalho, mas vale a pena, sabe? E quando acaba tudo, amado, aí acaba a flor, a folha cresce, fica verdinha, não cai. Aí, amados, começa a vir uma sementinha. Sementinha, amado, ela é leve. E ela voa assim, parece que ela gosta de piscina, porque ela vai tudo para a minha piscina. E dá um trabalho para ficar tirando aquela sementinha, tem que drenar, quando demora uns dias para pegar com a rede, ela afunda, e aí tem que drenar e gasta água, e aí eu pego a água da chuva, mas também enche o telhado daquela sementinha, quando chove vai toda a sementinha que está em cima do telhado para dentro da piscina, mas é uma maravilha. Então, sabe, amados, mas essa árvore aqui, que representa a felicidade, nem a folha cai, amados. Ela é bonita, sabe? Ela, além da folha não cair, ela dá o fruto na estação própria. E fruto na estação própria, amado, é quando o fruto é requerido. E a pessoa que está na presença de Deus, querido, que a sua fonte é a palavra, ela é como esta árvore, queridos. Imagina uma árvore com as folhas bonitas que não cai, ela é prazerosa, mas ela faz sombra, é agradável. E uma pessoa feliz é uma pessoa agradável. Já viu uma pessoa ranzinza, chata, infeliz? Ela é amargurada, ela só murmura, ela só reclama. Ela reclama do som, reclama do vizinho, reclama da televisão, reclama da pregação, reclama do pastor. Que injustiça! Pelo menos o último. E reclama da comida, reclama da água, reclama da conta da luz, reclama da conta da água. Corta essa porcaria, para de reclamar. Mas, amados, sabe? Então, nós... a pessoa feliz, todo mundo gosta de se encostar nela, querido. Gosta de ficar à sombra dela. É gostoso, né? Gosta de desfrutar dos frutos. Sabe, amado? E fruto na estação própria, eu não quero me deter muito nesse tema, nessa parte. É mais para a segunda, que eu nem consegui chegar até o fim de manhã, e o tempo também já está indo embora. Mas, amado, e a fruta na estação própria, querido, é quando é requerido. O Senhor Jesus mostra isso, amado. Mostra isso naquela passagem de Mateus. Eu não sei se é Mateus 25 ou 23, eu acho que é ali em Mateus, amado. Eu anotei aqui em algum lugar, né? Mateus 21, por ali. Amado, é aquela passagem que Jesus, ele chega com os discípulos passando da fome, ele vê uma figueira bonita, né? Verdinha, e ele vai lá procurar fruto e não acha, e ele pega e amaldiçoa aquela figueira e ela se seca. Os discípulos, ela secou, né? Mateus diz que imediatamente secou, mas lá em Marcos fala que não era tempo de figo. E Jesus foi procurar, mesmo assim ele amaldiçoou. Queridos, o tempo de dar fruto é o tempo que os nossos frutos são requeridos. É o tempo, você olha para a pessoa do lado, essa pessoa precisa dos frutos de Deus na sua vida. Amados, então precisamos entender isso, é isso que a palavra mostra. Então, uma pessoa plantada junto a ribeiros da água, ela tem alimento para as pessoas, ela tem cura para os doentes. A mesma árvore, lá em Ezequiel 47, daquelas águas que fluem do trono de Deus, fala que as suas folhas
curam, né? Então, amados, nós temos isso para dar. Então entenda o que é ser feliz. Feliz é quando a sua vida abençoa os outros. Você não é feliz quando você ganha muito dinheiro, não, amado. Não adianta você ganhar dinheiro para não querer se comprometer com ninguém. Não quero pregar, não quero falar palavra, não quero ir na igreja. Não adianta, amado. Ser feliz é ser uma pessoa que os outros desfrutam. Isso, então é isso que mostra Cristo. E essa pessoa diz, né, falando da felicidade, tudo quanto fizer prosperará. Uma pessoa de sucesso, amado, tudo que ela faz vai para frente, sabe? Então é isso que Deus quer nos levar a esta felicidade. Agora, queridos, a segunda coisa, esse é o versículo 3, o que nos impede de sermos esses bem-aventurados, de sermos essas pessoas agradáveis, de deixarmos de ser essa porcaria que ninguém quer estar perto, né? Sabe, amado, é o versículo 1. O que impede? Então, a primeira, o que é felicidade, qual a comparação? E a segunda, o que impede? Versículo 1, amado. Primeiro, aquele que não anda, não faz isso, porque é impedimento, não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é um ímpio, amados? Um ímpio é uma pessoa que não crê, não tem fé. Não crê é mistura de crer com fé, tá? Acabei de criar esse filho, desse cruzamento. Então, amado, é uma pessoa sem fé. Eu ia falar não crer, depois quis falar não fé, não crê, tá bom. Então, o ímpio é aquela pessoa que não tem fé, amados. Para ele tanto faz. Ele confia na força dele. Amados, também é uma pessoa, o ímpio, é uma pessoa cruel. Impiedade, na realidade, quer dizer crueldade, maldade, amado. Sabe? E toda pessoa cruel é egoísta, ela é injusta. Então, isso é impiedade, amado. E também, biblicamente, um pecador, né? Ele é um ímpio. Então, amados, a impiedade. Agora, querido, lembre-se, essa palavra, ela não é escrita para quem não é de Deus, ela é escrita para quem é de Deus. Esse salmo é escrito para a igreja do Senhor Jesus. Ele não está falando que é o ímpio, é aquele que não é feliz, aquele que anda segundo o conselho dos ímpios. E feliz é aquele que não segue, não aceita o conselho dos ímpios. Agora, querido, quando fala de conceito, não necessariamente é ouvir um ímpio, mas é muitas vezes ouvir as circunstâncias que estão à sua volta e ter atitude de ímpio. Sabe, muitas pessoas são cruéis, querido. Pessoas muitas vezes desejam a morte dos outros. Você já desejou que alguém matasse uma pessoa? Já desejou isso no seu coração? Desejou, sim. Se você já assistiu filme, você já desejou. Tem filme, gente, que você fala assim: mata esse desgraçado. Ele merece morrer. Se você não matar, você morre. Você fica torcendo para alguém matar um cara. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso, amado? Isso é crueldade. Isso é conselho de ímpio. Amado, você já torceu para a mulher adulterar? Ela não pode ficar com esse marido. Ela tem que largar esse cara, meu Deus. Não largou. Vai ficar com o outro que é bonzinho lá. Sabe por que a gente faz isso, amado? Porque os nossos sentimentos são manipulados. O filme, ele manipula os sentimentos para você usar um conselho de um ímpio. Não que eu não assista filme, que eu não torça para a gente morrer. Mas, amados, é uma ilustração para nós tomarmos cuidado com as nossas atitudes e lembrarmos disso, que nós somos manipuláveis. Tem pessoa que tem ódio de alguém que nunca viu. Nunca viu. Já viu um negócio desse? Coisa de louco. Eu tenho ódio daquela pessoa. Você conhece? Não. Já conversou com ele? Não. E como é que você tem ódio? Porque minha amiga falou que ele não vale nada. Vá plantar batata. Como é que você pode criar um sentimento? Então, amados, queridos, cuidado, porque isso, como eu acabei de dizer, é algo que muitas vezes nós estamos sendo cruel, porque pode ser um cristão,
Por causa da circunstância. Se você chega para sua mulher e fala, nossa, mas você está muito feia, você está muito gorda, você está ridícula. Amados, isso é ser cruel, querido. A mulher que chega para o marido, nossa, mas você não sabe fazer nada na vida, você é imprestável. A mãe que chega para o filho e fala, e você não vai prestar para nada, você é muito burro. Ei, que pessoa ignorante. O marido diz para a mulher, você é uma ignorante, uma idiota. Amado, sabe o que é isso? Crueldade, isso é impiedade. A pessoa não sabe o que é ser feliz, é um infeliz, é uma infeliz. A pessoa que usa dessa crueldade, e normalmente são pessoas injustas e pessoas egoístas. Mas, pulando para a segunda coisa aqui, o que nos impede, sabe, amado, aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, não é, se você é um pecador, não, volto a dizer, está falando para pessoas que creem em Deus. Amado, muitas vezes cristãos, amado, usando o caminho dos pecadores. O que é o pecado, amado? O pecado é não respeitar limites impostos, querido, limites da lei. O pecado, querido, é errar o alvo. Errar o alvo. Amado, pessoas erradas, com atitudes erradas, com famílias destruídas. Muitas vezes nós estamos seguindo o que aquela pessoa fez. Então, o caminho dos pecadores, querido, pecar infringir lei, é pecar, amado. Sabe, é coisa de criminoso. E nós muitas vezes estamos cometendo crimes espirituais quando nós perdemos tempo usando o caminho de pecadores. A terceira coisa, querido, que nós não devemos fazer, o que impede uma pessoa, é ser escarnecedor. Aquele que está na roda, é contado, se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, amados, o escárnio é você ridicularizar as pessoas, é você zombar de uma pessoa. Sabe, queridos, e esta, infelizmente, é a maneira do mundo se divertir hoje. E muitas vezes a zombaria, o escárnio, está dentro da igreja, amados. Quando a pessoa, ela frisa o defeito de uma pessoa para se divertir com aquele defeito. Amados, quantas vezes eu vi coisas horríveis e tive que cuidar de pessoas. Sabe, amados, eu sou muito brincalhão. Às vezes a gente tem liberdade entre nós de brincar algumas coisas, mas nós devemos de entender e saber quando nós não estamos partindo para a zombaria, para a ridicularização das pessoas, porque nós muitas vezes estamos matando pessoas emocionalmente com esse tipo de coisa. Eu já citei várias vezes, às vezes a pessoa se arruma para vir na igreja da melhor maneira que ela acha, às vezes gastou dinheiro, eu já vi esse caso, pessoas que gastou dinheiro numa roupa que ele não tinha para vir no culto, e quando ele entrou aqui, não só uma pessoa, eu já pessoalmente vi dois homens, sem contar as mulheres, eu estou falando de homem, que é menos sensível para essas coisas, e tiraram sarro da roupa que a pessoa estava, a pessoa nunca mais usou. Um dia eu fui conversar com a pessoa, eu falei, depois de um tempo, eu vi que ele ficou meio esquisito na igreja, eu falei, rapaz, você nunca mais, eu falei para ele, notei que você está chateado. Ele falou, aquele dia que a pessoa me ridicularizou, a hora que eu cheguei na igreja, pastor, olha, sinceramente, eu nunca mais usei aquela roupa. E eu perdi a minha alegria. A zombaria, mas hoje, isso é chamado no mundo de bullying, né? É ficar frisando um defeito. Sabe, queridos, eu sou muito brincalhão. E às vezes, eu faço uma brincadeira com uma pessoa, amados, eu olho assim, eu fico olhando para ela, e falo, poxa, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria. Eu começo a sondar e eu vejo que a pessoa está meio chateada, eu vou lá pedir perdão. Quantas vezes, querido, eu fiz aquela brincadeira, me perdoe. Foi uma brincadeira inoportuna e de mau gosto. Eu não tinha direito de fazer isso com você. Cuidado, querido, cuidado com a zombaria. Agora, amados, a terceira coisa, né? A primeira, o versículo 3, o que é felicidade, a segunda, o versículo 1, o que impede a felicidade, e a terceira, o que fazer? Sabe, querido, eu ao falar isso, eu volto a falar do que nós acabamos de dizer, né? O que fazer? Como nós não vamos seguir conselho de ímpios, queridos? Sabe, como nós não vamos seguir esses conselhos quando nós estamos com raiva, nós estamos irados, quando fizeram coisas que nós não gostamos?
coisas que nos ofenderam, nos irritaram, nos maltrataram. Amados, como? Primeiro eu vou deixar as perguntas. Como, amados, não ir por um caminho de pecador? Sabe, quando nós vamos perder, queridos, algo, perder uma venda, queridos, sabe, se a gente não usar uma mentira, perder um emprego, se a gente não mentir, perder um relacionamento, um amigo, um namorado, uma namorada, perder, sabe, algo. Tem gente que, amado, com medo que as pessoas percam o respeito, a admiração dela, camuflam um monte de erros e de equívocos, mentindo, mostrando uma pessoa que ela não é. Amado, então, como que nós não vamos trilhar o caminho do pecador? É muito difícil se expor dessa maneira e perder o emprego. Então, como fazer isso? Como, amados, não zombar de alguém, queridos, que é tão ridícula, alguém que está com uma roupa tão ridícula, alguém que as palavras, o jeito dela, o que ela fala é tanta asneira, tanta besteira. Como não ridicularizar uma pessoa dessa? Afinal de contas, querido, eu só quero ser feliz. E pessoas engraçadas, pessoas descoladas, elas fazem isso, elas brincam assim, então, como é que eu vou fazer? Sabe, amado, eu quero dizer, queridos, toma cuidado com isso. O mundo realmente sabe se divertir. O mundo sabe se divertir. Porque não está nem aí com o sentimento dos outros. Ridiculariza mesmo as pessoas. Mas o mundo não sabe ser feliz. O mundo sabe se divertir, mas não sabe ser feliz. E eu digo para vocês, queridos, as pessoas que se matam não são as pessoas que não têm dinheiro para se divertir. Não são as pessoas muito humildes, que moram na periferia, que moram nas favelas. Não, queridos. Os jovens hoje, que pode olhar os índices das pessoas que mais se suicidam, se matam, que a vida perde o sentido, são pessoas bem financeiramente, que tem dinheiro para desfrutar da diversão que ele quiser nesse mundo, para viajar pelo mundo. Estas pessoas são as mais infelizes, porque o mundo sabe se divertir, mas o mundo, queridos, não tem compromisso nenhum com a verdade, com os outros e com os seus sentimentos, não sabe ser feliz. Então, muito cuidado com isso, querido. Então, a pergunta é o que fazer? Se nós só queremos ser felizes. Você olha pessoas ganhando dinheiro, fortuna, né? Tem stand-ups aí que são famosíssimos e ganham fortuna somente ridicularizando pessoas. Só isso eles fazem. Amados, e ganham fortuna. E a gente ri. Amados, cuidado, sabe? Nós não podemos ser iguais. Nós somos felizes, amados. Nós somos agradáveis. As pessoas, queridos, que são zombadas, elas querem a nossa sombra. Elas querem a nossa felicidade, sem zombaria, sem, amados, esse tipo de escárnio. As pessoas querem uma pessoa feliz, como eu e como você. Eles querem cura, se sentem bem, amados. Oh, como é gostoso saber que você alimenta a pessoa que está perdendo a razão de viver, tanto que ridicularizam ela não aguenta mais. Tem pessoas que se matam também por isso, e vocês sabem disso, né? Quantas pessoas se matam, né? Pessoas traumatizadas por causa de zombaria. Então, amados, a pergunta é como então nós sermos felizes sem fazer tudo isso. Por isso que a palavra de Deus está falando de felicidade. E aí então, para alcançar a felicidade, amado, o segredo está no versículo 2. Para ser esta árvore, para ser essa pessoa bem-sucedida, amados. Porque ser bem-sucedido não é só ganhar dinheiro, é ser feliz, é ser bênção para as pessoas, é ser uma pessoa agradável, é ser uma pessoa alegre, independente da circunstância. E, amados, o segredo está no versículo 2, é ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite.
ter prazer em Deus e na sua palavra. É esse o segredo. O que é lei? O prazer na lei, que diz esse versículo 2. A primeira coisa que eu vou falar da lei, eu vou falar, se der tempo, eu vou falar do prazer, e eu vou falar de meditar dia e noite. Não sei se dá tempo, mas que Deus tenha misericórdia de vocês também. Mas, amados, lei é uma norma imposta. São limites já pré-estabelecidos. São regras. Então, existe a lei dos homens, do mundo que a gente vive, e existe as leis de Deus. E, amados, as leis dos homens, quem infringe as leis, ele é um criminoso, né? A lei dos homens, a pessoa infringiu, ela é uma criminosa. E, amados, a lei dos homens fala não matar, não roubar, tal. E todos que infringem essa lei é um criminoso. A gente muitas vezes pensa que criminoso é somente aquele que mata os outros, mas não é. Todos que cometem um crime, cometer crime é infringir uma lei, né? O crime é homicídio, é latrocínio, é outra coisa. Mas, amados, sabe, uma pessoa que furta, uma pessoa que rouba, uma pessoa que defama os outros, a defamação, tudo isso, amados, é crime perante a nossa lei. Então, queridos, mas tem também as leis de Deus. Agora vocês podem perguntar, mas as leis de Deus não foram cumpridas em Jesus? Agora à noite o Jefferson não falou, mas de manhã ele falou, né? Gostei mais, você já me ajudou, né? Agora você não me ajudou muito. Mas as leis não foram cumpridas em Jesus? Sim, amado. Mas Jesus, ele deixou só 2 leis. Na realidade, uma é muito explícita, que está em João, no capítulo 13, no verso 34, que Jesus diz assim: um novo mandamento. Mandamento é uma lei, é uma ordem, é um limite. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amados, mas esta lei explícita que Jesus deixou, ela é atrelada a um outro que Jesus fala em Mateus 22, 37, que diz que toda a lei se resume nessas 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Resumindo, amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e de todos, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então as 2 leis são atreladas. Então, querido, nós estamos debaixo da lei do amor. Não estamos mais debaixo daquele conjunto de regras estabelecido por Deus, que nós muitas vezes não entendemos o porquê de muitas leis que tinham. E, queridos, essa lei do amor, na realidade, nos levará a praticar as leis dos homens, porque as leis dos homens é só para mostrar o nosso direito e que nós não podemos avançar. Se a gente passar dos limites, a gente acaba cometendo crime. E tudo quanto é lei de Deus, mesmo as leis que é relacionado ao amor, amados, nós temos que praticar. Na realidade, amados, o amor está acima até das leis. Hoje nós temos muito mais obrigatoriedade e compromisso do que tinham as pessoas no Velho Testamento debaixo da lei. Então, quando você vê um monte de lei, amados, hoje está acima. Por quê? Porque hoje nós temos a lei da graça. Então agora nós estamos aliviados, nós estamos debaixo da graça. A lei da graça, amados, é porque Deus nos ama de qualquer maneira. Deus te ama, mesmo você sendo um criminoso ou não. Deus te ama, mesmo você infringindo ou não, Deus te ama. Amados, a graça de Deus, ela está acima, sabe por quê? Porque na lei, a palavra dizia, olho por olho, dente por dente. Ou seja, você furou o olho de alguém, o seu olho vai ser furado. Você quebrou o dente de alguém, seu dente vai ser quebrado. A lei era assim. Agora não, a da graça. A pessoa te fez o mal e você vai fazer o bem.
O amor, então, nós temos um compromisso muito maior. É lógico, queridos, que algumas leis agora fica apenas como princípio, queridos, porque hoje é evidente que a maioria das leis dos homens nós vamos praticar obedecendo essa lei de Deus do amor, essa lei da graça. Nós vamos amar, nós vamos respeitar, sabe, amado, as pessoas, e além dessas leis ainda tem o pecado, né? Por exemplo, adultério, essas coisas, ninguém vai cometer isso, amados, porque quem adultera não está amando, está falhando com o amor para com a sua família, para com a família da pessoa que você está com ela cometendo adultério. Então, amados, essa lei do amor é muito forte, é muito acima. Sabe, as pessoas pensam que é apenas para os outros aturarem a gente. Não, você tem que estar debaixo da lei, porque senão você nunca vai ser feliz, amado. Agora, existem outras leis na palavra, amado, que Jesus cumpriu, mas que permaneceram os princípios. E outra, queridos, muitas coisas se encaixam nessa lei do amor. Por exemplo, o dízimo. Dízimo, amado, é um princípio divino. Sabe, quando Abraão deu o dízimo, quando Jacó se comprometeu a dar o dízimo, amados, Deus não tinha pedido dízimo, mas Deus gostou tanto dessa atitude, que Deus estabeleceu uma bênção em cima daqueles que praticassem essa lei. Começou a fazer parte da lei, uma lei divina. Então, amados, o dízimo, ele não é uma obrigatoriedade, não é uma lei que você tem que ter, mas o dízimo, querido, ele entra em outros princípios, como o princípio de dar a primeira parte para Deus, de dar primícias para Deus. Ele entra em outras partes, amados, da semeadura, que Jesus falou tanto. O dízimo entra também aquela, amados, porque o dízimo é um valor estipulado, amado, aonde você sustenta o sacerdócio, aonde você sustenta a obra de Deus. Então o dízimo é relacionado a um compromisso com a igreja, com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é um instrumento tremendo de bênção, e que aqueles que não o praticam, amado, não estão seguindo o caminho da felicidade, apesar de não ser uma obrigatoriedade. Ele é um princípio divino, e quem ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo, é um dizimista. Interessante isso, não é, pastor Eduardo? É um dizimista, porque ele ama a obra de Deus, ele ama ver a palavra ser propagada, ele ama ver pessoas sendo salvas, ele é grato por ter sido salvo. Então, ele estipula um compromisso, ele assume, ele faz uma aliança com Deus, com o seu dinheiro. O dízimo é a oportunidade de nós fazermos uma aliança, um compromisso com Deus, com a nossa vida financeira. Foi o Jefferson que falou de finanças. Então, entendamos isso, amado. E outras coisas, sabe, amados, que tem na palavra. Agora, amados, nós precisamos entender, por exemplo, comer carne de porco. Tem muitas coisas na Bíblia, amado, que era lei, porque o Senhor, Ele preservava, amados, o princípio de higiene, o princípio de saúde, porque muita gente era contaminada por tantas coisas. E, amados, por exemplo, quando fala de comer carne de porco, era uma lei, queridos, Jesus aboliu isso, Jesus cumpriu isso. Por quê? Porque, amados, o porco aqui falado era um animal como aquele que nós conhecíamos de antigamente, que comia muitas coisas impuras. Então, a palavra diz que animais impuros, sabe? Então, muitos animais são impuros realmente, na sua alimentação, na maneira de formar a sua estrutura carnal, física. Então, Deus, Ele preservava isso. Hoje, então, Jesus cumpriu isso, até porque hoje, amados, eu li há pouco tempo uma reportagem que diz, era assim o tema: o porco fez regime alimentar
e se tornou saudável, mais ou menos isso, né? Se tornou saudável, né? E mostra ali que ele hoje é uma carne mais leve do que uma carne de frango, por exemplo, naquela reportagem que eu li. Então, amados, hoje não precisa isso, mas lógico que os princípios de higiene nós precisamos manter. Então, mas a palavra de Deus diz o seguinte: se o comer carne escandaliza o seu irmão, não coma. É o princípio do amor. Amado, é a lei que nós vivemos debaixo dela. Então, eu estou explicando o que é lei. Agora, porque aqui diz que bem-aventurado é aquele, não, está dizendo que aqueles que amam, aqueles que têm prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, diz aqui. Agora, amados, a segunda coisa que eu quero falar é sobre o prazer de estar na lei do Senhor, o prazer na lei. Queridos, primeiro eu quero dizer, eu expliquei acerca de lei, né, para vocês, eu falei, evidentemente, que uma pessoa que infringe uma lei, ela vai ser punida. Todo mundo que infringe lei, ela é punida. Assim diz o nosso estatuto, aí, o nosso código, né, penal. Todo mundo que cometer um crime, infringir a lei é um crime e vai ser punido. Alguns, amados, dependendo do crime, ele vai, o princípio vai fazer uma coisa para a sociedade, trabalho social, ou seja, você fez mal para a sociedade. Agora é um princípio excelente, amados, dessa lei. Então agora você vai fazer coisa boa, vai dar cesta básica, vai cuidar de praça pública, vai carpir, vai fazer uma coisa para a sociedade que você fez mal. Então agora você tem que fazer o bem. O princípio é maravilhoso. Mas muitas leis, amados, quando são infringidas, a pessoa perde a liberdade. Ela é encarcerada, ela fica presa. Amados, e esse princípio é o mesmo princípio espiritual, queridos. Muitas pessoas estão presas, aprisionadas, porque estão andando, vivendo, infringindo a lei. Mas, queridos, eu quero dizer que a palavra de Deus, eu quero falar acerca do prazer estar na tua lei, na lei do Senhor, que é tão importante, porque isso vai te conduzir à felicidade. Essa palavra lei, na realidade, é uma maneira também de expressar a palavra de Deus. Sabe, Davi mesmo, no Salmo 119, você lê o Salmo 19, fala da paixão de Davi pela palavra. E ele vai usar, para definir a palavra, ele vai usar palavra, ele vai usar palavra de Deus, ele vai usar lei do Senhor, ele vai usar mandamento do Senhor, ele vai usar preceitos do Senhor, ele vai usar testemunhos do Senhor, ele vai usar juízos do Senhor, tudo se relacionando à palavra. Então eu quero dizer, aqui para nós, para você entender melhor, amado, é a palavra de Deus. E eu quero dizer, queridos, a palavra diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eu disse, tudo aquilo que impede a pessoa de ser feliz. E eu estou dizendo que esse segundo é você ter amor, você ter prazer na lei, na palavra de Deus, querido. Sabe, se você não conseguir ter prazer na palavra, amado, eu vou dizer para você, praticar a palavra de Deus vai ser algo chato. Ouvir a pregação da palavra, algo cansativo, algo chato, algo difícil de se fazer. Amados, muitas pessoas não entendem isso. Então, aí está o segredo, querido. E eu vou continuar falando, porque eu disse como não andar segundo o conselho de ímpio, como não trilhar muitas vezes caminho de pecadores, como se divertir, ser alegre sem ser um zombador. Amado, eu já estou dizendo, ter o seu prazer na lei do Senhor, ter o seu prazer na palavra de Deus para praticá-la. Sabe, queridos, não dá para nós dizermos que nós amamos a Deus se nós não amamos a palavra. Não dá para dizer que nós temos prazer em Deus se nós não temos prazer na palavra. Não dá para dizer que nós temos prazer
amados, em desfrutar da presença de Deus, sem nós termos prazer de desfrutar da palavra. Estar com Deus sem estar com a palavra, não dá para separar, amados. Se você não tiver, queridos, esse relacionamento com Deus, vai ser chato e difícil ser crente, querido, pesado. E muita gente não entende isso, querido, que a palavra e Deus são uma coisa só, amados. A Bíblia diz isso e mostra isso. Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Eu amo Jesus. Mas essa palavra é muito dura, não consigo praticar não. Eu vou esperar, Deus me entende. Você não ama Deus, querido. Sabe? Você está mentindo para você mesmo. Então, amados, você tem que amar. Se você ama Deus, você tem que amar a palavra. Sabe, eu hoje de manhã citei, tem um caso de uma moça também, mas um rapaz que ele namorava uma moça e disse que gostava muito dela, tal, e um dia eles erraram, cometeram o crime. E eu fui falar com o criminoso, e eu estava falando, pô, rapaz, você fez isso, rapaz, sabe o que é? Você viu como ela é uma moça linda, né? Assim, eu desejo muito estar com ela, a gente não aguenta, como é muito gostoso, a gente fica, a chama acende. Eu falei, você pretende casar com ela? Ele falou, pastor, até eu quero, mas eu estou pensando, pastor, eu gosto muito dela, mas quando ela abre a boca, pastor, quando ela fala, não dá para aguentar. Ela fala muita besteira. Como, seu imbecil? Você pode amar uma pessoa sem amar as palavras dela? Então, amado, eu cheguei não para ele, cheguei para ela. Falei, cai fora, que esse cara é fria. Como você vai casar com uma mulher que você não vai falar com ela? Aconteceu outro caso também aqui, amado. Sabe, da mulher que queria casar com o rapaz, um dia chegou chorando para mim. Falei, o quê? Ele te largou? Não, pastor, eu não aguento ficar com ele. Eu quero tanto casar, eu preciso tanto. Eu escolhi, eu gosto dele, eu acho ele bonito, eu acho ele educado, eu acho ele o marido que eu precisava ter. Mas, pastor, ele é muito chato. Quando ele começa a falar, ele todo dia quer falar comigo. Ele quer saber como é que foi meu dia. Ele quer saber, pastor, só de ouvir a voz dele eu já fico irritado, mas eu queria tanto casar com ele. Você não quer casar com ninguém. Como é que você quer casar com alguém que você não ama a palavra dele? Se com um homem assim, com Deus, as pessoas estão falando, mas é muito difícil cumprir a palavra. Amado, sabe, existe um segredo para ter, amados, prazer. Sabe que você precisa de duas coisas: paixão e fé. Se você não amar a Deus, se você não tiver paixão pela palavra, ela vai ser pesada, ela vai ser difícil, amados. Sabe, para algumas pessoas não falta o desejo de obedecer e de fazer as coisas certas, mas ela não consegue. Sabe por quê? Falta paixão. Às vezes eu falo para minha esposa, amor, sabe o que falta para aquela pessoa? Paixão. Ela não tem paixão. Ela sabe que Deus é o caminho, ela sabe, mas ela não tem paixão. Então, sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Naturalmente, é muito difícil, não é fácil, querido, praticar a palavra. Porque a palavra de Deus, ela diz em Efésios 2:2, que o mundo tem um curso. Nós andávamos segundo o curso do mundo. O mundo vai por uma direção, amado. E nós andávamos, sabe, conforme a correnteza, nós éramos levados. Mas, querido, nós agora fomos chamados para andar contra o curso deste mundo, contra a correnteza. Alguém já nadou, ou pelo menos tentou andar num lugar onde tem correnteza, contra a correnteza? Amado, é um esforço tremendo, é contramão. O pastor Lu, ele sempre diz, né, que andar na contramão, o choque é inevitável. Nós temos muito choque com o mundo, amado. Então, não é fácil. Se nós não tomarmos cuidado e não tivermos paixão, nós não vamos conseguir, amado. Por quê? Porque quem está andando no segundo curso deste mundo, o próprio versículo 2 de Efésios 2, fala, amado, que o próprio Satanás nos ajuda. O Deus desse século, segundo a nossa vontade, a vontade da nossa carne.
Amado, fazer a vontade da nossa carne é fácil. Quando você fala para as pessoas que Deus tem uma vontade que é boa, agradável, opa, é minha. Esse eu creio. Mas fala, mas você tem que mudar sua maneira de pensar, você tem que mudar o seu jeito de ser. Ah, ô pastor, está de brincadeira, né? Quem tem que mudar é a outra lá. Quem tem que mudar é meu pai, minha mãe. Quem tem que mudar, quem tem que mudar é meu marido. Quem tem que mudar é minha mulher. Quem tem que mudar é a pessoa, o irmão. Eu não! Eu sou a pessoa. Então, sabe, amados, a gente está se enganando. E nós, queridos, hoje, andamos na contramão. Então, não é fácil, queridos, é fácil andar segundo o curso deste mundo. Então, naturalmente, nunca vai ser fácil, amados. Então, sabe, nós vamos ter choque. Queridos, o fardo de Jesus é leve, mas ele existe. E o fardo de Jesus, amado, é nós renunciarmos a nós mesmos. Não é isso que Jesus diz? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, a sua vontade, tome a sua cruz e siga-me. Então, amados, esse é o fardo, é renúncia. E sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, por que o segredo é esse versículo 2? O prazer. Sabe por quê? Amados, um grande amor é uma força, uma paixão, faz com que nós renunciamos. Queridos, eu vejo pessoas enfrentarem os seus pais, renunciarem à sua família, porque está apaixonado por uma pessoa, abandona tudo, enfrenta tudo e todos, por causa de uma paixão, amado. Sabe, o que está faltando para nós é paixão pela palavra. Queridos, eu conheço líderes, muitos deles estão deixando a família, e até virando as costas para Deus, por falta de paixão, ou por causa de uma paixão que é maior do que a paixão a Deus, e a palavra de Deus, amado. Uma pessoa que ama a palavra, que tem o prazer da palavra, amados, é uma pessoa que vai pagar qualquer preço para ver essa palavra cumprida. Então eu quero dizer, queridos, falta paixão. Sabe de uma coisa? Eu tenho observado que falta essa paixão na igreja. A gente, quando olha para a igreja, amados, as pessoas vêm para a igreja, vem na igreja por bons motivos até, queridos. Elas vêm à igreja por obediência. Elas vêm na igreja porque gostam de estar na igreja. Elas vêm na igreja porque querem bênçãos. Todo bom motivo, amado. Elas necessitam de algo, elas vêm para a igreja. Ótimo, essas coisas todas são ótimas. Mas eu quero dizer, querido, precisa de algo mais. Você precisa ter paixão pela palavra. Você precisa receber a palavra, amado, com fervor no seu coração. Não é só porque você faz parte de um ministério, é porque você vai receber a direção de Deus para a sua vida, e você ama. E a gente olha para as pessoas, amado, a gente percebe o descaso muitas vezes da pessoa. Amado, tem pessoas que usam um celular, agora com esse negócio de redes sociais, de Bíblia no celular, que é muito legal. Tem pessoas que você olha daqui, amado, ela vem na igreja, ela começa a usar as redes sociais, ela começa a ler mensagem. Pior do que isso, eu já vi pessoa aqui respondendo mensagem, e eu olhando aqui. Estão nem aí com a palavra na hora da pregação, amado. Pessoas que querem saber como é que está o resultado do jogo, no meio do jogo. Tem gente que ainda faz assim, ó. Falta paixão, amado. Falta dedicação. Pessoa vem por um monte de coisa, queridos, mas falta um pouquinho mais. Venha por essas coisas, mas saiba que tudo virá. Deus faz do jeito que Ele quer, mas o seu milagre virá, queridos, na hora da palavra.
a mudança da sua história, queridos. É na hora da palavra. É a palavra de Deus. Ah, mas é homens, muitas vezes eles falam, eles tomam decisão da carne. Queridos, olha, essa Bíblia toda foi escrita por homens. Hoje eu lembrei de uma vez que eu cheguei para o meu pastor, há muitos anos atrás, e ele tinha, acho que, brigado com a mulher, e ele então começou a falar uns versículos duros de Provérbios de Salomão, né? Ele começou a falar, né, tudo contra a mulher. E eu fiquei com raiva, né? Eu falei para ele: ô pastor, você vai usar Provérbios? Salomão não tem moral para falar de mulher. Eu sou meio feminista às vezes, sabe, gente? Eu brinco com os homens. Salomão não tem moral para falar das mulheres. Ele teve 1.700 esposas, 300 concubinas, 1.000 sogras. Misericórdia. Então, ele não tem moral para falar. Ele acabou indo para o inferno, que Deus vai ter que ter misericórdia dele para levar ele para o céu. Porque ele terminou na idolatria por causa das muitas mulheres que ele tinha. Agora ele vem falar de mulher. O pastor olhou para mim assim e falou: Vilela, é a palavra de Deus. Não interessa se Salomão foi para o céu ou para o inferno. Essa é a palavra de Deus. Ou você crê nela, ou você não crê. Você vai ficar olhando para a vida de quem escreveu? Ou você vai escrever? Você vai olhar para o Deus que inspirou. Decida. Eu creio na palavra. Eu falei: eu também. Amém. Que as mulheres se lasquem. Brincadeira, mas, sabe, amados, é a palavra, ele tinha razão, é a palavra. Amado, tem um monte de coisa que você vai ler aqui, você vai falar: ah, isso que coisa difícil. Sabe, amado, falta paixão. Você precisa de paixão, você precisa de fé, amado. Sabe, a gente olha para pessoas aqui, agora com a máscara as pessoas estão meio mascaradas, né? Então, você pode, eu estou falando aqui, você pode estar mostrando a língua para mim, eu não estou nem vendo. Tirando... E eu estou aí, que bênção, o irmão está recebendo. Olha o olhar de alegria dele. É lógico que hoje está mais seletivo, né? Porque as pessoas, por causa da máscara, por causa da pandemia, aqueles que não têm prazer já ficam em casa. Fiquem em casa. Você, lá no meu sofá, onde eu posso fazer um monte de coisa. Né? Ninguém vai nem notar, está na pandemia mesmo. Qualquer coisa eu falo com o meu avô, está no bico do corvo. E se eu sair, eu não posso expor. Sabe, é por aí, amado. Eu estou com o narizinho escorrendo. Mas toda vez que eu uso máscara, eu fico com sintoma de Covid. Meu nariz coça, aí eu fico suando o nariz, garganta antes de catarro. Então, sabe, amados, nós precisamos... E muitas pessoas aqui, queridos, não têm paixão. Queridos, tem pessoa que eu vejo no meio do culto. Ela levanta. Tem um rapaz que eu estou para conversar pessoalmente com ele. Mas se ele tiver, ele já ouve. Se não tiver aqui, você está em casa, dá uma vergonha na cara. Ele pega, ele está aí sentado no meio da palavra. Acabou a água dele. Ele pega a garrafinha dele, ele sai. Bem devagarzinho, assim, dando risada, olhando para os irmãos. Aí de vez em quando ele passa ali atrás, tem algum camarada dele, ele bate a garrafinha nas costas, o cara... e Deus falando. E o cara com a garrafinha dele, e vai lá para fora, bem devagarzinho, sabe? Vai lá para fora, e pega a aguinha dele, e bebe, e conversa com o obreiro. É difícil aí hoje, tá? E volta, e senta até acabar a água. Sabe, amado, que paixão, falta paixão, querido, falta fé, falta desejo de receber uma direção viva. Uma vergonha, amado. Tem pais que dão um trabalho para as crianças. Pega as crianças, vai lá para o fundo. Não estou falando criança que nem o Felipe lá, é para isso que está, mas está lá, ó, ligado na palavra. Não é isso, amado. A pessoa vai lá para o fundo, observa muitos pais. A mãe está lá já com a criança, o infeliz sai e vai para lá. A mãe fala: volta. Não, vai você agora, eu quero ficar aqui. Deixa que eu vou te ajudar. Um dia eu conversei com um irmão que faz isso direto. Não, eu gosto de ajudar minha esposa. Cara, mas você precisa mudar. Você precisa da palavra. Aí falei para ela, pastora, eu já falei com ele, não tem jeito. Falei para ele, eu fico com a criança.
E vai lá e fica conversando com outro pai. E Deus falando aqui. Amado, pessoa que não aguenta ficar aqui 1 hora, precisa beber água, precisa ir no banheiro. Está com desinteria, vai, pelo amor de Deus, não está proibido, isso aqui não é lei. Não, vai, mas não vá com descaso, amado. Não vá, porque não tem prazer, porque não tem gosto de receber. Então, sabe, amados, a gente percebe isso. Falta paixão, querido, falta paixão. Eu vi aquela pregação de Paulo lá, que varou a noite pregando misericórdia. Luciano Subirá falou, eu até esqueci tantas horas que foram, mas acho que foi 8, 10 horas de pregação, amado, direto. Tudo bem que o cara caiu, morreu, ele ressuscitou. Se eu pregar 10 horas, alguém cair, morrer, vai ficar morto. Então, sabe, amado, nós precisamos ter fé na palavra, precisamos ter paixão, queridos, ame a Deus, decida amar a palavra, amado. É verdade que você não vai entender tudo, você não vai receber tudo, mas, queridos, venham para receber algo. Agora, eu digo, a fé, queridos, como falta fé na palavra, falta paixão, falta fé. Muitos não praticam porque não têm fé. Sabe, se eu pegar uma pessoa aqui, né, de manhã eu tinha um bom exemplo aqui, uma pessoa que ama Deus, né, que a Lucy estava aqui, né, mas se eu pegar a Andiara aqui, que também é uma filha, né, e tudo bem que ela não é tão necessitada que nem muita gente, né? Mas, sabe, se eu pegar pessoas como a Andiara, como a Sol, né? E tantas outras que eu posso dizer, a Vivi, porque eu estou olhando lá de cá, e tanta gente aqui, né, que conhece a gente há muitos anos, se eu falar, olha, você acredita no que eu vou falar? Ele falou, você vai falar sério? Vou. Aí falei, então fala, pastor. Olha, Deus, quando nós fizemos esse altar aqui, o piso era reto até lá. Nós fizemos esse altar de uma laje reforçada aqui. E então tivemos que fazer uma parede bem reforçada aqui, para segurar essa laje e o peso que foi calculado, e enchendo de gente pulando aí. E quando a gente estava construindo aqui, não sei se 2007 ou 2008, acho que 2007, que a gente estava construindo esse altar para mudar para cá, veio um irmão e doou 2 barras de ouro de 1 quilo. Eu peguei uma, a igreja estava precisando, e a outra, Deus falou, guarde essa barra de ouro debaixo desse altar. Um dia, eu vou mandar alguém, e eu vou falar para quem que essa barra vai ser dada. E Deus chegou, então, agora, e disse, olha, o Sol, Deus falou isso para mim, tem uma barra de ouro aqui nesse altar. Não lembro exatamente onde está, mas ele está aqui nesse altar. E Deus falou que é para você vir sozinho aqui, com uma taiadeira e com uma marreta. Aqui eu tenho uma parede reforçada, tem muitos pilares de concreto, tem blocos de concreto, muito cheio. Depois ainda tem uma pedra revestindo aqui dos lados. Mas você vai quebrar, que vai ter uma barra de 1 quilo ali, que é para você. Curiosidade, eu entrei nas redes sociais para ver quanto vale hoje uma barra de 1 quilo. Está valendo de 320 mil a 350 mil reais. Mas é para você. Ô, gente, é só uma ilustração, não vão quebrar meu púlpito não, pelo amor de Deus. Mas você vai ter que vir sozinha. Você alguma vez já usou marreta e taiadeira para quebrar a parede? Nunca. Mas você quer esse tesouro? Então você vai ter que vir 1 hora sozinha. O máximo que o Rogner ou a Jo pode fazer é abrir a porta e ficar lá para o lado de fora. Você pode vir à noite, 1 hora que você esteja sozinho aqui, e você vai achar isso aí. Não tem pressa, pode vir quando você quiser. Só avisar para eles abrirem aqui, você vai ficar sozinho aqui para pegar esse ouro. Amada, acho que ela vem hoje à noite mesmo. Ela vai, no fim do culto, ela fala, gente, vocês vão embora não? Sabe, amado? Ela vai crer na minha palavra. Ela vai crer que ela vai achar um tesouro.
ela vai querer mais, ouvir mais. Depois ela fala: pastor, se eu tiver que quebrar tudo isso, o senhor não quer me dar mais uma dica para... Minha mão vai ficar sangrando, mas eu vou até o fim, que eu quero esses 350 mil. Aí ela vai falar: pastor, não tem uma dica para eu não precisar quebrar tudo? Eu vou falar para ela: olha, eu acho que está numa... Eu lembro que eu pus na ponta, eu não lembro se é nessa ponta aqui, ou se é naquela ali. Ela vai prestar atenção, ela vai crer. Aí ela vai falar: minha mãe mandou quebrar essa daqui, e vai vir nenhuma. Amado, ela vai obedecer. Sabe o que é isso, queridos? Fé na palavra. Fé que a palavra vai dar certo. E ela vai cavar, queridos. Pode a mão estar sangrando. Se ela não aguentar, ela volta no outro dia, vai comprar uma luva. Mas ela volta, ela investe, mas ela vem. Agora a palavra de Deus... Pastor, o senhor não sabe como é que é a pessoa para eu perdoar. Você não sabe como é que é. Ela vai me humilhar. Sabe, queridos, que falta? Você acreditar. Amados, eu vou estar encerrando essa palavra, porque meu tempo já se esgotou. A última parte seria: nela medita de dia e de noite. Sabe, queridos, você precisa ter essa palavra dentro de você. E você tem que ter tanta paixão e fé, que você vai ter sede de conhecer a Bíblia. E quando eu falo de conhecer, querido, eu não estou falando só de pegar a Bíblia e ler. Aí eu vou ler a Bíblia num ano, blá, 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 blá. O que Deus falou com você? Ele precisa falar? Eu achei que era só ler. Não, amado, deixa eu dizer para vocês. A palavra de Deus diz meditar. Meditar, querido, é estudar, é entender, é pensar nela. Não é só ler, querido. Eu, às vezes, para ler, amados, 3, 4, 5 versículos, amado, eu demoro, às vezes, 10, 15, 20 minutos. Eu leio, eu falo: peraí, eu li por ler, volta. Aí estou lendo, entendi o primeiro, entendi o segundo e o terceiro já devagamente. Volta de novo. Eu leio vezes, amados, eu leio 1, 2 capítulos por dia da Bíblia. Depende do tamanho. Se for muito pequeno, igual o Salmo 1, que é um capítulo, aí eu leio 2. Então, sabe, amados, falta paixão, falta amor pela palavra. Porque senão, você queria ouvir, querido. Medita, receba. Pode vir o grupo de louvor aqui. Sabe, queridos, as lutas são grandes. Mas eu quero dizer para aqueles que amam a Deus, os mandamentos do Senhor não são pesados. Apóstolo João, 1 de João 5, diz: porque os mandamentos de Deus não são pesados. Aí você vai olhar o contexto, está falando de amor. Aquele que ama, querido, aquele que crê, os mandamentos de Deus é moleza. Você sabe que você vai chegar num tesouro. Quando Josué foi conquistar Jericó, querido, Deus diz: medita nessa palavra de dia e de noite, Josué, porque você vai herdar tudo isso. Eu imagino Josué se enchendo da palavra, quase não dormia, pensando na palavra. Essa noite eu quase não dormi. Comi muita carne ontem à noite, fui dormir, e eu dormi pouco essa noite, picado. E quando eu acordava, eu ficava meditando na palavra, na minha cama. Ficava meditando, pensando na palavra. Queridos, tenha paixão por essa palavra. Tenha sede. Tem um tesouro esperando por você. A felicidade que Deus tem para você é um tesouro. Pare de lutar pelos seus direitos, pelo amor de Deus. Lute para ser cheio da palavra, cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Ame essa palavra.
meditar dia e noite, querido, é você ter ela a hora que precisar, ela virá na sua mente. Pareceu uma luta muito grande, uma provocação. A sua paixão, a sua fé vai falar: não, eu não vou ser roubado, eu não vou agir como ímpio, eu quero a felicidade. Queridos, eu falei na célula essa semana. Ah, mas você não participou. Davi, amado, quando ele foi enfrentar Golias, era um gigante. Ele foi pelo poder de Deus. A palavra de Deus disse que ele pegou 5 pedras do ribeiro. Ele sabia que ele precisava acertar o gigante, derrubar o gigante. Sabe como a gente vence Satanás? Sabe como Jesus venceu? Com a palavra. Essas 5 pedras representam a palavra. Pedra do ribeiro, os rios de Deus. Aqui passa o rio de Deus, querido. Pegue a palavra. Davi precisava de uma só. Ele usou só uma, mas ele tinha 5. Tinha palavra sobrando. Tinha a arma que mataria, que derrubaria o inimigo. Ele tinha sobrando dentro dele, guardado. Queridos, você não precisa ter muito, mas você tem que ter compaixão. Você vem num culto, você tem que pegar uma palavra e falar, pelo menos esta. A palavra é um tesouro. Eu preciso amar essa palavra. Senhor, eu gosto, eu venho, que eu sei que aqui está a solução, mas eu quero ir à frente, meu Deus. Eu quero estar aqui para receber a tua palavra, porque é muito mais do que receber um milagre. Deus quer que você seja um milagre, um milagre, um abençoador. Queridos, tenha esse amor, essa paixão, nessa palavra que muda a nossa história. A verdadeira felicidade é um tesouro e se alcança com fé e com amor na palavra de Deus. Pratique, ame, deseje, creia. Queridos, pode ser difícil você perdoar o ofensor, mas eu quero dizer, Deus quer encher a sua casa de alegria. Deus quer usar a sua vida para levar refrigério para a sua casa. Os rios do Senhor passam aqui, eles passam na tua casa se você crer. Seja essa árvore frondosa, seja uma pessoa feliz, alegre, livre, liberta em nome de Jesus. Apaixone-se pela palavra, apaixone-se por Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você, porque a felicidade é um tesouro que Deus tem para você. A palavra é um tesouro, é um mapa do tesouro, queridos. Às vezes era tão difícil, às vezes a gente tem que machucar a mão, tem que se esforçar, querido. Tem uma riqueza te esperando, algo que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família. É o poder de Deus, querido. É a palavra que vai te levar, te conduzir. Não é fácil, não é. Você vai fazer coisa que você nunca fez. Você nunca usou uma marreta, uma talhadeira, mas você sabe que aqueles 350 mil vai mudar muita coisa na sua casa. É um tesouro muito maior o que Deus tem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa unção. A palavra, quando vem, ela vem com unção, ela vem com o poder, a força para você praticar. Seja apaixonado pela palavra, seja apaixonado por Deus. Não se distraia. Aguenta um pouquinho. Jesus vai vir buscar uma noiva apaixonada. Medite na palavra. Deus quer que você leve frutos, leve cura,
leve abrigo, sombra para tantos. Célula, elevar o nosso amor. Deleita-te na palavra, deleita-te no Senhor. Venha no culto para receber pelo menos uma palavra que te marque, que guie os teus passos, para você saber o próximo passo a dar. Não tenha medo de se humilhar, não tenha medo de perdoar, não tenha medo de amar até aqueles que te odeiam. Seja cheio do amor de Deus, há um tesouro. Perdidamente apaixonado por ti. Vamos ficar em pé nessa hora. Declare isso para Deus. Perdidamente apaixonado por ti. A ponto de te buscar em todo lugar que estou. Eu quero te encontrar pra declarar o meu amor e dizer que estou apaixonado por ti, Senhor. Aleluia, Senhor nosso Deus. Eu quero orar por esse povo nesta noite, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, meu Deus, sedentos por Ti, pela Tua presença e pela Tua palavra. Venha com o Teu poder, meu Deus, venha com o Teu amor, que eles, Senhor, tenham essa paixão, que eles tenham, meu Deus, esta fé, papai, que a Tua palavra os conduzirá, Senhor, até um tesouro muito grande, que é a paz, Senhor, que é, Senhor, a prática do Teu amor. Muito obrigado, papai, porque muitos aqui estão para buscar a Tua face, Senhor, e ouvir a direção que Tu tens para ele. Não importa a dificuldade, Senhor, que nós tenhamos para caminhar na Tua palavra neste mundo, meu Deus. O importante é que nós sabemos que nós encontraremos a felicidade, porque, meu Deus, ela sempre nos levará a um grande tesouro. Eu abençoo cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Eu declaro um tempo cheio da glória de Deus, um tempo onde elas estarão apaixonadas por Ti e pela Tua palavra, meu Deus, e aonde estiverem serão bênçãos. Levará cura, levará alimento, levará abrigo, levará a Tua alegria, a Tua paz, a Tua felicidade. Todos estão abençoados, aqueles que creem, que decidem se apaixonar pela Tua palavra. Eu declaro a unção capacitadora do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Receba a exaltação, receba, Senhor. Queremos mais, Senhor, mais amor, mais de Ti, Senhor. Eu quero te encontrar pra declarar o meu amor e dizer que estou apaixonado.
aplauso ao Senhor. Exalte o nome dele, porque ele é digno de ser exaltado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Amém. Queridos, aquilo que você tem recebido, pratique. Sabe, a palavra do Eduardo foi tão tremenda. Eu disse que semana passada, no último domingo, sobre mudança. Querido, você tem que crer que vale a pena. Você tem que crer. Você tem que estar apaixonado. Que aí os mandamentos de Deus não vão ser pesados. Vão ser leves e gostosos para praticar. Saiba, você está sendo conduzido para um tesouro muito grande. Se apegue à palavra. Seja uma pessoa amante da palavra. Ouça ela. Não em todo lugar. Que você tenha uma direção específica, amado. Não saia caçando, não. Use a Bíblia. Pergunte para os seus líderes. Sabe? Porque tem gente que fica ouvindo tudo quanto é palavra. Deus tem doutrina. A palavra de Deus não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Ah, mas eu vi de outras igrejas na mesma coisa. Não é, amado. Deus dá uma doutrina para cada igreja. Por isso que diz em Hebreus 10, não deixeis a vossa congregação como é costume de algum. Está cheio da palavra. Eu me alimento tanto com a palavra. Eu anotei 4 páginas, 2 de manhã e 2 no culto da noite, domingo passado. Sabe? Tudo diferente daquilo que eu não tinha anotado de manhã, eu anotei à noite. Da palavra que o pastor Eduardo ministrou, porque eu sou apaixonado pela palavra. E palavra de mudanças, então, sabe? É comigo mesmo, porque Deus, ele veio restaurar as nossas vidas. E não tem restauração sem mudança. Seja uma pessoa melhor a cada dia. Trabalhe com célula, amado, sabe? Porque trabalhar com célula faz a gente se preparar. Eu não vou, eu sei pregar a palavra. Eu pego lá os 5 minutos da Andiara, do Giovanni, que resume a mensagem. Não, eu pego aquilo, eu ouço aquilo que eles falam. Em cima daquilo, eu medito na palavra. E para eu pregar uns 30, 40 minutos, pelo menos, ali. Pelo menos não, no máximo. Ali na palavra, né? Senão vão me recriminar ali. Nunca passo das 9 a célula. Né, Vinícius? Né, Bia? Fala aqui, né, bem? Fala aqui não, para ver. Então, amém, amados. E quando você medita, você vai dar para os outros, querido, alimento. Você medita. Você não vai de qualquer jeito. Você se enche da palavra. E quando eu vou falar, eu falo, meu Deus, eu tenho que praticar isso. Ame a palavra, amados, porque Deus está te conduzindo a um tesouro. Glórias a Deus. Não se esqueça, hoje é inscrição do Movex. É isso, Movex Experience, né? Uma experiência aí com Deus. Sabe, amados, então faça a inscrição desse acampamento, que vai ser muito bom, vai ser sobrenatural. Creia, vai ter palavra vindo do céu, cheia de poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Então se envolva, faça a inscrição, paga também, pelo amor de Deus, porque Deus está fazendo de você uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera, em nome de Jesus, amém. Também nós teremos encontro no primeiro final de semana de dezembro, encontro que é uma coisa que vai marcar as pessoas. Prepare as pessoas da sua célula, se prepare. Primeiro final de semana de dezembro, encontro das mulheres. Segundo final de semana de dezembro, encontro dos homens. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana cheia do amor, cheio da paixão a esse Deus. Vai cavando, vai olhando a direção, vai em frente, porque você vai chegar no seu tesouro, certamente, porque é muito maior do que uma barra. Simplesmente uma barrinha de ouro de 1 quilo é muito grande. Deus te abençoe. O que você falou, Du? Tá, glórias a Deus pela vida da nossa querida Jo, né, que está fazendo hoje 28 anos de idade. Deus abençoe Jo grandemente. E depois dê a mão para ela, dê um soquinho nela. Deus abençoe, uma semana maravilhosa na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você é um milagre de Deus, em nome de Jesus. A sua família vai ser um milagre cada dia mais. Vamos dar um brado de vitória, um glória ao Senhor Jesus. 1, 2, 3, glória a Jesus. Quem está fazendo inscrição?